Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo amor de Deus pela nossa vida. Obrigado por esse Deus que tem sido misericordioso conosco. Capítulo 9, vamos aqui para a palavra, né? E que você contemple as maravilhas de Deus através da sua santa palavra, que os teus olhos possam se abrir para a palavra de Deus, que teus olhos espirituais, né? Teus olhos espirituais para você ter entendimento da vontade de Deus, das maravilhas de Deus, da palavra de Deus e você viver as maravilhas de Deus. Você tem que viver as maravilhas de Deus. Ele é maravilhoso e ele tem maravilha para te entregar. O que é maravilha? Milagre, vitória, libertação, restauração, saúde, socorro, novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Deus é lindo. Atos capítulo 9, que o Senhor possa falar comigo e com você. A convenção de Saulo. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, e Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, ele estava ali, né, tramando contra os discípulos do Senhor. Saulo, nós sabemos que era perseguidor da igreja de Cristo, perseguidor dos cristãos, perseguidor daquele que seguia Cristo, que seguia o evangelho de Cristo, que seguia os ensinamentos de Cristo. Então Saulo era esse perseguidor. E diz aqui, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, aleluia, Jesus, a fim de que e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Então ali Saulo estava pedindo uma autorização para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, né? Então era isso que Saulo estava fazendo. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha que maravilha! Quando Saulo ia perseguir os cristãos, prender os cristãos, o que aconteceu? Uma luz se apresenta no caminho dele. Oh, maravilha! Entra na mensagem, contempla a mensagem, dá ouvido à mensagem. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. Essa luz é Jesus, que essa luz venha resplandecer agora, nesse momento, através da santa palavra, essa luz tirando a cegueira dos nossos olhos, essa visão nossa que é pequena, essa visão nossa que é egoísta, essa visão nossa que é tudo eu, tudo que eu quero, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto vontade, que essa visão possa agora, nesse momento, ser alcançada pela luz de Cristo, que a luz de Cristo resplandeça na nossa visão, tirando ali a cegueira, que verdadeiramente você tem um encontro com Cristo, porque quando você tem um encontro com Cristo, quando você contempla Cristo, sente a presença dele, você é alcançado, o teu ser é dominado por ele, é alcançado todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma, e quando o Espírito Santo de Deus te alcança, quando o Senhor Jesus resplandece na tua vida, o que acontece? Há uma libertação na tua vida, correntes são quebradas, misérias espirituais são desfeitas, maldições são quebradas. Quando Jesus resplandece a luz dele na tua vida, o que acontece? A misericórdia dele vem na tua vida, como veio na vida de Saulo. O Senhor apareceu a Saulo, o Senhor foi ao encontro de Saulo, não foi Saulo que foi ao encontro do Senhor, foi o Senhor que foi ao encontro no caminho. Aleluia, Jesus. Sabe por que o Senhor foi ao encontro de Saulo?
para libertar Saulo daquela escuridão, daquela cegueira. Então tem pessoas aqui que estão cegos espiritualmente, que vivem nas trevas, que só pensa no seu eu, só pensa na sua vontade, só pensa nos seus projetos, só pensa em se dar bem nessa terra, só pensa em conquistar nessa terra e não pensa que Deus é maravilhoso, e não pensa em ter a visão de Deus, e não pensa em adorar a Deus, mas quer aquilo que Deus pode te dar, mas não quer adorar a Deus, não quer servir a Deus, não quer se entregar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, ser esse adorador em espírito e em verdade, que a tua carne deseja Deus, que a tua carne deseja o Senhor, que a tua carne deseja a palavra de Deus, deseja ouvir a palavra de Deus, não só ouvir revelações, não só chegar pedindo oração, não só chegar pedindo ali oportunidade para isso, para aquilo e para aquilo outro, não, mas que você possa contemplar, que você possa ver que Deus é tudo que você precisa. Porque se você tiver Deus na tua vida, demais coisas serão acrescentadas. Então aqui o Senhor chegou ao encontro de Saulo. Essa luz resplandeceu no caminho. Essa luz tão grande que é Jesus resplandeceu na vida de Saulo, no caminho de Saulo. E Jesus não foi só ao encontro de Saulo porque Saulo era um escolhido de Deus, mas porque também ele estava livrando os discípulos, porque Saulo estava indo perseguir os discípulos, Saulo estava indo ali prender os discípulos, mas o Senhor estava na frente dos discípulos. Então, para Saulo, ali alcançar os discípulos, teve que ter um encontro com o mestre, teve que ver que o mestre estava na frente dos discípulos. Então, quando o maligno, o teu perseguidor, está indo na tua direção, te perseguindo, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus, aleluia. Ele vai ter que ver que Jesus está na tua frente, aleluia, que está no teu caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o adversário vem, quando nossos inimigos vêm na nossa direção, eles vão ter que contemplar Jesus na tua frente. Por isso que você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, não as bênçãos, porque se você busca somente as bênçãos, você não vai ter Jesus na tua frente. Sabe por quê? Porque ele não é o primeiro na tua vida. Mas quando ele é o primeiro na vida, o perseguidor, quando vem te perseguir, vai ter um encontro primeiro com o Senhor. Vai ter que ver que você é protegido, guardado e livrado pelo Senhor. Então não busque o Senhor por interesse, por aquilo que você quer, mas busque porque ele é o teu escudo, ele é o teu guardador, ele é o teu protetor, ele é tudo aquilo que você precisa ter para ser vitorioso em Cristo Jesus. Deus é lindo, né? Simplesmente lindo. A sua beleza é incomparável, é inexplicável. A beleza de Deus, a palavra de Deus é linda, linda. Eu amo a palavra de Deus. O momento mais importante para mim de um culto é na hora da palavra de Deus, na hora que Deus se revela, na hora que o poder dele é manifesto ali pela palavra dele. Que a nossa fé aumenta, que nós somos avivados pela palavra de Deus, que nós o adoramos por ouvir a palavra dele. A palavra dele é como música suave aos nossos ouvidos. A palavra dele, aleluia, Deus, é como mel na nossa boca. Oh, Senhor maravilhoso, ele é lindo, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino, né? O que foi que eu te fiz? Eu que dei amor, eu que dei minha vida por você, né? Eu que dei a minha vida por pecadores. Eu que curei os enfermos. Vindo agora Jesus chegando com você e falando para você, falando para mim: por que me persegues? Por que não me obedece? Por que não faz a minha vontade? Por que não faz o que eu mando? Por que só diz Senhor, 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 mas não faz o que eu mando? Agora imagine Jesus na tua frente e ele chegando com você e dizendo: por que você mente? Por que você engana meus filhos que eu amo? Por que você engana minhas filhas que eu amo? Por que você trai aqueles que eu amo?
Por que que você tem inveja daqueles que eu amo? Agora imagina Jesus aí na tua frente, falando com você. Eu estou imaginando ele aqui na minha frente, falando comigo. Não é verdade? Jesus chegando comigo e falando comigo. Jesus chegando com você e falando com você. Por que você mente? Quando nós perseguimos a Jesus, é porque estamos perseguindo com o pecado, com aquilo que não é verdade. Saulo vivia aquilo que não era verdade. Então, quando nós vivemos uma vida de mentira, nós estamos perseguindo a Jesus. E aí Jesus diz para mim e para você: por que me persegue? Por que me persegue? Por que não fala a verdade? Por que não vive a verdade? Por que não faz o que eu mando? Por que não obedece a minhas leis? Por que não ama o próximo? Por que não ajuda o próximo? Por que não perdoa, né? Por que não é verdadeiro com teu irmão em Cristo? Por que não é verdadeiro com aleluia, Jesus? Com os que não faz o que eu mando? Aqui ele chegou perto de Saulo e disse: Saulo, por que me persegues? Nós não perseguimos a Jesus, não é verdade? Mas quem sabe a gente mente, quem sabe tem inveja, quem sabe não é verdadeiro com teu vizinho, verdadeiro com teus amigos, com teus irmãos da igreja, com teus irmãos da caminhada, com tuas irmãs da caminhada. E não é verdadeiro com aquela pessoa, vive de aparência, vive de mentira, vive de engano. Chega perto da pessoa por interesse, não porque quer a sua amizade. Casa com alguém por interesse financeiro, não porque quer amar aquela pessoa e ser amada. Então, por que que você persegue? Por que que você persegue aqueles que o Senhor ama? Por que que você persegue aqueles que o Senhor deu a sua própria vida por amor a eles? Por que que você mente para pessoas que o Senhor deu a própria vida por amor a eles? Por que que você engana essas pessoas que o qual o Senhor deu a sua própria vida por amor a eles? Aí você chega perto da pessoa com interesse, enganando, não é verdadeiro, porque não tem verdade no teu coração, porque Cristo não está no teu coração. Porque quando Cristo está no nosso coração, verdadeiramente a verdade está em nós. Nós não aceitamos a mentira, nós nos aborrecemos com a mentira. Nós nos aborrecemos. E tem pessoas que vivem a mentira como se fosse a verdade. Tem pessoas que chegam perto de você não com sinceridade, mas com interesse. Não te amam pelo que você é, mas te amam pelo aquilo que você pode oferecer, aquilo que você tem para dar. E são mentirosos, não são verdadeiros. E o Senhor diz: por que que tu persegue a minha filha com inveja? Por que que tu persegue a minha filha com mentiras? Por que que tu persegue o meu filho com interesse? Por que que tu persegue a minha filha que tem adorado, me buscado? Por que que tu persegue a minha filha com tua falsidade? Por que que tu persegue a minha filha com tua hipocrisia, com tua mentira? E Deus, Ele cuida de ti. Que Deus vê todas as coisas. Deus vê o profundo, o oculto, escondido do nosso coração. Então Ele conhece quem é verdadeiro, Ele conhece quem está do teu lado, Ele conhece quem ora pela sua vida, Ele conhece que está perto de você porque te ama, ou Ele conhece que está perto de você, mas porque está te enganando. Ele é a verdade e os olhos dele não é cego. Os olhos dele, pelo contrário, enxerga além daquilo que nós enxergamos. O Senhor enxerga as pessoas que falam mal de ti, as pessoas que mentem para ti, as pessoas que têm inveja de ti, as pessoas que têm ciúme de ti, as pessoas que te querem mal, as pessoas que não querem que você prospere, que você não cresça, que você não seja feliz, que você não seja abençoada. O Senhor vê, Ele não é cego. O Senhor vê teus amigos, o Senhor vê os teus inimigos. E o Senhor viu que Saulo era inimigo dos discípulos, inimigo do próprio Cristo, perseguidor dos discípulos, perseguidor de Cristo. Aquele que nos persegue por causa do Evangelho são perseguidores de Cristo. São perseguidores de Cristo. E aleluia, Jesus, e que o Senhor possa ir ao encontro deles, como ele foi ao encontro de Saulo, como ele chegou à frente de Saulo. Maravilha, né? Deus é maravilhoso. Oh, meu Deus do céu. Eu amo esse Deus a cada dia. A cada palavra que ele coloca no meu coração, meu amor aumenta por ele. Meu Deus do céu.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo a palavra de Deus, eu amo. O inimigo só falta me matar, porque eu declaro esse amor a Deus todas as horas. Ele só falta me matar, mas quando ele vem, ele encontra Jesus na minha frente. Quando eles vêm com mentira para você, eles encontram Jesus na tua frente. Aleluia, Deus é lindo, né? Deus é lindo, misericórdia de Deus. E aleluia, Deus, e continuando, né? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te dar e coisas contra os aguilhões. Olha só, Saulo estava perseguindo Jesus? Saulo tinha ido perseguir os cristãos, os discípulos. Então, esses que te perseguem estão perseguindo a Cristo. E esses que chegam com Cristo, se você tem uma vida com Cristo, uma vida de verdade, uma vida de sinceridade, uma vida de adoração, uma vida voltada para o Senhor, mesmo falha, mas está ali buscando ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, sabendo que Ele é o Senhor da tua vida, sabendo que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nele não há mentira. Então, o que ele disse? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tá entendendo? Saulo perseguia os cristãos porque eles seguiam a Jesus, porque eles falavam de Jesus, porque eles adoravam Jesus, porque eles estavam levando o evangelho de Cristo. E o Senhor falou para ele: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Estou aqui vivo, né? Estou eu aqui falando contigo. Eu existo. A morte não me venceu. Eu imagino, né? Jesus falando com Saulo. A morte não me venceu. A cruz não me venceu. Aleluia, Jesus. Os acusadores não me venceram. Os meus inimigos não me venceram. Eu imagino Jesus falando com Saulo. Porque a Bíblia, aleluia, Deus, ela não conta tudo, não haveria livros para falar das maravilhas de Deus. Não haveria livros para falar da maravilha de Deus. E eu imagino lá Jesus falando: Eu sou aquele que tu ajudaste a levar na cruz, eu sou aquele que me crucificaram, eu sou aquele que mataram, eu sou aquele que aceitaram, eu sou aquele que no terceiro dia eu ressuscitei e hoje estou aqui na tua frente. E eu vivo para todo sempre. Maravilha, Jesus. E tu não me venceste, Saulo, né? Ele ainda estava sendo usado como Saulo. E tu não me venceste, Saulo. Tu não vai me vencer, Saulo. Deus é lindo, né? Eu vejo o Espírito Santo, eu vejo Jesus falando: Tu não vai me vencer, meu adversário. Tu não vai vencer, meu inimigo. Tu não vai me vencer. E o Senhor Jesus estava lá falando com Saulo: Eu sou aquele que tu persegue, tu não vai me vencer. Tu não tem mais poder do que eu. Teu exército não tem mais poder do que eu. Legiões e potestade não tem mais poder do que o Senhor Jesus. Meu Deus, Deus é lindo, né? Misericórdia. Deus é muito lindo, muito lindo. A palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Nos enche de graça, né? E aqui ele diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Agora Saulo já falava com Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora, né, Saulo já começou a obedecer a Jesus. E o Senhor já começou ali a falar com Saulo, dar uma ordem a ele: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que terás que fazer, que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então os homens ouviram a voz, a conversa ali de Saulo com Jesus, mas não viram a Jesus, porque o Senhor se apresentou somente para Saulo. O Senhor veio naquele momento resgatar a Saulo. O Senhor veio naquele momento mudar a história de Saulo. Então era para ele, era com ele que ele tinha que falar. Era com ele que ele tinha que abrir os olhos e ver ali Jesus.
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aleluia, Jesus e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. Olha só. E guiado pela mão conduziram Damasco. Então, quando Saulo contemplou a Jesus, contemplou Jesus resplandecente, a luz, o que aconteceu? Saulo não ficou cego, né? Não pôde enxergar mais a visão, não teve mais a visão material. Ele teve uma visão espiritual. Por quê? Porque ele pôde contemplar a Jesus que é Espírito, não é verdade? Jesus que estava no corpo de glória. Então, os olhos de Saulo foram abertos para o reino espiritual, mas a sua visão material estava cega. Ele não via. Ele não enxergava, tanto é que ele teve que ser conduzido pelos homens que estavam com ele, né? Guiado pela mão e conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. 3 dias sem ver. Agora imagine você. Jesus se apresenta com você. Você vê Jesus, como Saulo viu, e você fica cego por 3 dias. Como você iria ficar? Desesperado? Você iria ficar desesperado? Eu não vou ficar cego, eu não vou ver mais. Você iria começar a blasfemar? Senhor, tu apareceu para mim ficar cega? Imagine, o que você faria? Você iria se sentir? Vendo Jesus e ficando cega. Vendo Jesus, né? Contemplou Jesus e ficando cega, não podendo enxergar as coisas materiais. Que era isso que Saulo estava vivendo. E o que foi que aconteceu? Por 3 dias ele ficou assim, sem ver. Aí o que foi que ele fez? Não comeu e nem bebeu. Saulo ficou em jejum, em consagração. Então ali, Saulo, ele já tinha contemplado Jesus na visão espiritual. Então significa o quê? Que ele não se desesperou, que ele já estava em paz, ele já tinha paz no seu coração. Então ele não se desesperou porque estava cego. Quando você vê a luta grande, tira teus olhos da luta e contempla a tua vitória que vai ser maior. Contempla a tua vitória, a tua bênção que é maior do que essa luta. Coloca a tua visão na bênção que vem para você. Saulo estava em consagração por 3 dias enquanto estava cego. Olha só o que aconteceu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Oh, maravilha, né? Quando o Senhor fala conosco, a gente diz: Eis-me aqui, Senhor. E disse aqui o Senhor: Levanta-te. Não, não. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha aí, ó. Olha aí a bênção. Olha aí o segredo da oração. Olha aí o mistério da oração. Saulo tinha visto Jesus e tinha ficado cego na visão material, mas a visão espiritual de Saulo já estava aberta. Ele não era mais cego. Saulo estava sem comer e sem beber, em jejum. E Saulo estava o quê? Orando, orando. E quando Saulo estava em jejum, em oração, olha o que aconteceu. E tem gente que não gosta de orar, né? E tem gente que chega pedindo oração, mas não dobra o joelho para orar. Tem gente que não jejua, passa o dia sem apresentar jejum. Saulo estava jejuando e orando. Não comia e nem bebia. Você não pode. 3 dias jejuando e orando. Não comia e nem bebia. Eis aqui o que aconteceu. Olha o poder da oração. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
Enquanto você está orando, Jesus está falando com os anjos. Jesus está falando, estou falando no coração de pessoas. Vai lá, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Vai lá, aleluia, entrega a vitória ao meu filho, entrega a vitória à minha filha. Enquanto você está orando, o Senhor está falando com alguém para abençoar a tua vida. Você ora, quando você ora, Deus está falando ao coração de alguém. Vai lá, abençoa minha serva, abençoa meu servo, abençoa minha filha, abençoa meu filho. Você não precisa pedir, você precisa orar, você precisa consagrar sua vida, você precisa crer nesse Deus. E ele disse, né? E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha a maravilha. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Olha aí, ó. Todos conheciam Saulo, que ele era um perseguidor de cristão. E o que diz aqui? Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então, a fama de Saulo, o currículo de Saulo é que ele tinha feito mal aos cristãos, aos que serviam a Jesus, aos que seguiam a Jesus, aos que criam em Jesus. E aqui Ananias falava isso para Jesus. E o que aconteceu? Aleluia. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias falava para Jesus como se Jesus não soubesse. Jesus sabia tanto quem era Saulo, que Jesus foi lá ao encontro de Saulo, mudar a história de Saulo. Aleluia. Parar Saulo, libertar Saulo daquele entendimento de ser um perseguidor de discípulos, um perseguidor de Cristo, um perseguidor daquele que leva o evangelho de Cristo. E assim eu creio que o Senhor vai fazer. O Senhor vai lá em muitos que estão sendo nossos perseguidores. Eu creio que o Senhor vai lá ao encontro desses que têm perseguido aqueles que levam o evangelho de Cristo. E o Senhor vai tirar essa cegueira espiritual, porque eles também são vaso escolhido para Deus. E aqui tem, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Esse teu filho aí que tem te perseguido porque você tem falado de Jesus, essa tua filha que não te dá ouvido, que foi até embora de casa porque não quer ouvir você falar mais de Jesus para ela, essa filha, esse filho, aleluia, Jesus vai ao encontro com ele, com ela, vai tirar as escamas dos olhos dela porque é um vaso escolhido, é escolhido desde o teu ventre, é um escolhido desde o teu ventre, teu filho, tua filha, e o Senhor vai ao encontro deles, tirar essa cegueira, porque são vasos escolhidos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus, e eu creio e recebo para minha vida. Aleluia, Jesus, a tua família é escolhido de Deus. Sabe por que você tem orado? Porque você tem clamado, o teu esposo é um escolhido de Deus. Sabe por que você não parou, não desistiu de orar, de clamar pela vida deles? Porque eles são escolhidos de Deus. E esse próprio Jesus que foi ao encontro de Saulo, porque ele é um vaso escolhido. Ele era um vaso escolhido. Esse Jesus vai ao encontro dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, do teu irmão. Eu creio, Senhor, que tu vais ao encontro do meu irmão, porque ele é um vaso escolhido para a salvação. E eu creio que eu não sei por quem você está orando, sempre vocês colocam aqui o pedido de oração. E o Senhor está dizendo que Ele é Deus para o encontro, porque a tua família são vasos escolhidos para Deus. Teu esposo é um vaso escolhido para Deus. A tua esposa é um vaso escolhido para Deus. Saulo, perseguidor, era um vaso escolhido de Deus. E quantos estão nos perseguindo? Que é um vaso escolhido de Deus. E o Senhor vai lá tirar a cegueira deles. E eles vão servir a Jesus. Eles vão sentir na pele o que nós sentimos quando nós somos perseguidos, acusados, né, caluniados.
Aleluia, Jesus. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ai, meu Deus. Agora, Saulo, o Senhor ia mostrar para ele como ele iria padecer pelo nome do Senhor. Então, as lutas que nós passamos, porque levamos o Evangelho de Cristo, é porque, aleluia, Jesus, é porque nós estamos ali padecendo por causa do nome de Cristo. Há lutas, há sofrimento, dores que nós passamos por levar o Evangelho. E há sofrimento e dores porque nós passamos para nós sermos libertos. Então, há diferentes lutas, diferente prova. Tem prova que eu passo para a minha libertação. Tem prova que eu passo porque eu levo o Evangelho de Cristo. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, que o Senhor, nesse momento, aleluia, Jesus, você que não via, que o Senhor, que você possa ver agora, que você possa contemplar o poder de Deus, a maravilha de Deus, e você possa ser cheio do Espírito Santo. Quando você vê o Evangelho, quando você tem entendimento do Evangelho, quando você começa a ver a Cristo, ver a palavra de Deus, quando você entende que a palavra de Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus é prioridade na sua vida, aleluia, tudo que você precisa para que você possa ver, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. E você que cessa para Deus nas tuas orações, Senhor, eu quero ver e quero ser cheia do teu Espírito. Que você possa tirar que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus tire essa cegueira do teu entendimento, essa cegueira que você só é feliz se tiver prosperidade, se tiver vida sentimental, se tiver saúde, que o Senhor tire, aleluia, do teu entendimento essa cegueira espiritual, porque para você ser feliz no teu trabalho, no teu relacionamento, nas provas, nas lutas, padecendo por causa do Evangelho de Cristo, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, derrama o teu Espírito, Senhor, na vida daqueles que estão entendendo essa palavra, na vida daqueles que o Senhor está tirando a cegueira nesta manhã. Nesta manhã, Senhor, derrama teu Espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vida daqueles que o Senhor tirou a cegueira espiritual. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aleluia, Jesus. Agora as escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele se levantou, ele tinha visão espiritual, voltou a ter a visão material e ele foi o quê? Ele foi batizado. Batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Maravilha, né? Mas coloca a tua visão em Deus. Coloca a tua visão naquele que pode mudar a tua história, naquele que pode te curar, naquele que pode te salvar, naquele que pode fazer maravilhas na sua vida. Sabe por que você vive chorando, você vive em depressão, você vive em tristeza, porque a tua visão só está no material. A tua visão não está em Cristo. A tua visão não está no Senhor que te dá a vitória, que te livra. Sabe quantas pessoas estão sem um teto? Sabe quantas pessoas não têm um alimento no dia de hoje e você está aí, tem casa própria, ou então você tem condições de pagar teu aluguel, você tem o seu alimento, mas você está aí chorando, você está aí dizendo que não é feliz, você está aí sofrendo porque alguém tem inveja de você.
Se alguém tem inveja de você, é porque você é uma pessoa abençoada. Se alguém tem inveja de você, é porque você tem a luz de Cristo na tua vida. Se alguém tem inveja de você, é porque você tem algo na tua vida que tá fazendo, que é motivo de pessoas terem inveja. Você já prestou atenção? Então não te preocupa com quem tem inveja de você, não. Não preocupa não, sabe por quê? Porque você é abençoado por Deus. Enquanto as pessoas têm inveja de você, sabe o que que acontece? Deus te abençoa muito mais. Enquanto a visão dela está na tua vida com Deus, elas não conseguem ter vida com Deus. Ela não consegue ter as bênçãos de Deus, porque elas estão olhando para a tua bênção. Elas estão querendo, sabe por que elas estão te invejando? Porque você é abençoada por Deus. Aleluia. Porque você é abençoado. Eu nunca vi invejoso prosperar. Ele até tem aquilo que tu tem, mas não dura na mão dele, não. Não dura não na mão dele, não. Não dura na mão dela. Ela mesma destrói. Sabe por que que destrói? Porque teve inveja já de outra coisa e quer outra coisa. O invejoso nunca é feliz. Sabe por quê? Porque nada alegra o coração dele. Nada. Nada. Pessoas invejosas nunca são felizes, porque a sua visão é sempre ter o que os outros têm. E elas se sentem infelizes porque elas querem ter o que os outros têm. Agora, você não, você é feliz no teu pouco, no teu muito, você está feliz, porque você sabe que Deus te abençoa cada dia. O invejoso, ele é infeliz. O invejoso, ele precisa das nossas orações. O invejoso, ele precisa ter um encontro verdadeiramente com Cristo, porque pessoas que têm a Cristo não precisam ter inveja de ninguém, porque elas têm a Cristo, e quando elas têm a Cristo, elas são abençoadas. Aonde elas chegam é abençoado, aonde elas tocam prosperam, aonde elas pisam é dado por território. A palavra de Deus para a tua vida, você não vai ter entendimento das maravilhas que Deus tem para você, de que Deus fez na tua vida. E a porta que ele abriu, só ele pode fechar. Invejoso não pode fechar a porta que Deus abriu. Feitiçaria não fecha a porta que Deus abriu. Então não tem potestade e principado, não fecha a porta que Deus abriu. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Só ele pode fechar uma porta e só ele pode abrir a porta que ele abriu para nós, só ele pode fechar. Quando Deus fecha uma porta para você, é porque ele já tem outra porta aberta para você. Coloque isso no teu coração. Busca a palavra de Deus. Viva da palavra de Deus. Se derrame na presença de Deus. Busca a palavra de Deus. Você vai ver, você vai contemplar tanta maravilha de Deus na tua vida. Se preocupa com o invejoso? Não, ora. Sabe que eles precisam é das nossas orações. Das nossas orações. Isso que eles precisam. Que eles possam contemplar, eles possam ter uma vida com Deus. Para que eles sejam o quê? Abençoados. Para que eles tenham o que você tem, que eles estão invejando. Eita, Deus falando. Eita, Deus é maravilhoso, né? Então, não te preocupa com o invejoso. Ora por ele. Ora por ela. Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor. Liberta essa pessoa. Tira as escamas dos olhos dessa pessoa, Senhor. Que ela te busque para ela ter as tuas bênçãos. Que ela te busque, Senhor, para que ela seja abençoada na terra. Eu possa abençoar, guardar, livrar você, que Deus, que você possa contemplar as maravilhas de Deus.